La paz del Señor. Vamos a orar preparando nuestros corazones para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Padre eterno, Dios maravilloso, agradecidos por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder estar en este lugar donde hemos venido, Señor, para presentarnos delante de ti, Señor amado, para expresar nuestra gratitud, expresar nuestra adoración, nuestra acción de gracias, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo la autoridad que tú tienes, Señor, sobre nuestra vida, sobre tu pueblo, Padre maravilloso. En esta noche, Padre, en esta hora, Padre querido, rogamos que tú, Señor amado, tomes este vaso en tus manos para que así a través de él pueda, Padre querido, fluir tu gracia y la unción de tu Espíritu, Señor, para edificación de nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. A paz do Senhor, irmãos. La paz del Señor, amados hermanos. É um prazer, é uma alegria. Es un placer, Uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã. una alegría muy grande estar aquí en esta mañana. Deus é fiel. Dios es fiel. Nós só estamos aqui Nosotros solo estamos aquí porque deitamos, dormimos e nos acordamos. porque nos echamos, dormimos, despertamos Não for a misericórdia de Deus, en la gran misericordia de Dios. não teríamos acordado. Si no fuera la misericordia de Dios, no habríamos despertado. Deus é fiel. Dios es fiel. E eu quero convidar, enquanto já estão de pés, En cuanto están de pies, quiero invitarles leamos Filipenses capítulo 4, versículo 8. a abrir en el libro de Filipenses, capítulo 4, Versículo de número 8. Filipenses 4:8. Gloria a Dios. É um prazer estar aqui com a missionária Doris, né? Espero que ela consiga me entender, que eu sou goiana, nasci no estado de Goiás, moro no estado do Pará já há 40 anos, casei com um paraense. Então, Espero que la misionera Dori consiga entender, porque yo soy del estado de Goiás. Amén. Filipenses 4 e 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amém? Nisto pensai, tudo que é verdadeiro, né? Tudo. En esto pensad, todo lo que es verdadero. Nós temos aqui 6 vezes a palavra tudo. Nosotros tenemos aquí 6 veces la palabra todo E 8 palavras de qualidade. y 8 palabras de calidad. A nossa mente Nuestra mente é algo muito profundo es algo muy profundo e tremendo também. y tremendo a la vez. É difícil controlá-la. Es difícil controlarlo. Precisamos do domínio e da misericórdia do Espírito Santo. Necesitamos del dominio y de la misericordia del Espíritu Santo. Porque senão a gente fica sempre pensando em que não deveria pensar. Si no, quedamos pensando en lo que no deberíamos pensar. Amém? Muito obrigada, podeis assentar. Gloria a Dios. O nosso compromisso nesta manhã Nuestro compromiso en esta mañana é falar sobre o ministério da mulher. es hablar sobre el ministerio de la mujer. Antes, porém, eu quero abrir um parênteses para agradecimentos. Pero yo quiero hablar un paréntesis para agradecer. Quero agradecer ao pastor Júlio Quiero agradecer al pastor Julio, e a todos os obreiros da convenção a todos los obreros de la convención
pelo convite, pela confiança, por la invitación y la confianza de permitir estarmos aqui. de permitirnos estar aquí en este lugar. Agradecer ao meu esposo, o pastor Vera Cruz, Agradezco a mi esposo, el pastor Veracruz, que é por ele, através dele, por causa dele que eu estou aqui. porque a través de él, por causa de él, yo estoy aquí. Amém? Amén, siervos. Graças a Deus. No ano de 1976, En el año 1976, eu fui enviada para missões, apresentada para missões pelo pastor, presidente da convenção na época, pastor Firmino Gouveia. yo fui enviada para misiones en la época del pastor Firmino Gouveia. E eu fiquei muito alegre. Y yo me quedé muy contenta. Tinha uma chama ardente no meu coração. Tenía una llama ardiente en mi corazón. E eu então comecei a me preparar para vir. Entonces yo comencé a prepararme para venir. E enquanto eu me preparava, Y en cuanto yo me preparaba, um dia o Senhor disse assim: el Señor me dijo así un día: Tu vais, tú vas, mas não agora. pero no ahora. Tens uma grande obra a fazer neste país. Y yo tengo una gran obra para hacer en este país. E eu questionei muito com Deus. Y yo me quedé muy triste con Dios. Mas a vontade de Deus é que prevalece. Pero la voluntad de Dios es la que prevalece. Então, pastor Vera Cruz, que na época era auxiliar na igreja, Entonces en aquella época el pastor Veracruz era auxiliar de la iglesia, ficou viúvo quedó viudo, e tempo depois nos casamos. y un tiempo después nosotros nos casamos. Os anos passaram Los años pasaron e o ano é de 2012, 2013, né? y en el año 2013 Viemos a primeira vez na Bolívia. vinimos por la primera vez a Bolivia. O Senhor tinha dito que era pouco tempo. Y el Señor dijo que era poco tiempo. Passaram 37 anos. Pasaron 37 años. Agora é a terceira vez que aqui estamos. Es por la tercera vez que estamos aquí. en Bolivia. Amém? Amén, iglesia. Então nós vamos falar não só para as mulheres, mas para todo o povo de Deus aqui presente. Ahora nosotros vamos a hablar no solamente para las mujeres, sino para toda la iglesia que está aquí presente. Eu louvo a Deus e folgo-me pelo tema desta escola bíblica. Alabo a Dios por el tema de esta escuela bíblica. E eu estava meditando nele ontem. Meditando, né? Y estaba pensando ayer, Quando Paulo cuando Pablo recomenda falar de Tíquico, habla de Tíquico, fala de irmão amado e fiel ministro habla de el hermano amado y fiel ministro e conservo no Senhor. y consiervo del Señor. Então Paulo, ele acreditou no bom relatório que ele daria do seu estado e como ele estava vivendo. Entonces Pablo creyó en el buen Bom relatório relatorio, el buen relacionamiento, informe, né? informe, Que Tíquico estaria dando, tanto Tíquico como Onésimo, né? Dariam aos que irmãos. Tíquico daría como Onésimo a los hermanos. Porque relatórios ruins, Porque el informe, ruins, né? Mal, não é isso? porque el informe final Causam prejuízos. causa perjuicios. Foi o que aconteceu com os 12 espias. Fue lo que aconteció con los 2 espías Quando Moisés mandou espiar a terra, cuando Moisés mandó espiar la tierra. 10 deram relatório, informações ruins. 2 dieron informaciones malas, Mas 2, Josué e Caleb, pero Josué y Caleb deram boas informações. dieron buenas informaciones, Animaram a Israel. animaron a Israel. Então precisamos ter muito cuidado com maus relatórios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para poder informar. Por isso Paulo diz, vos fará saber o meu estado. Por eso Pablo dice, les hará saber mi estado. Amém? Amén. Então vamos falar do ministério. Entonces vamos a hablar del ministerio. Não tem como
falarmos de ministério e deixarmos a nossa vida particular para trás. No hay como hablar del ministerio y dejar nuestra vida particular atrás, Porque elas estão juntas. porque ellas están juntas. E nós dependemos do ministério, depende da nossa vida particular. Y el ministerio depende también de nuestra vida pastoral. E como estamos em uma escola de obreiros, escola bíblica para obreiros Como estamos en una escuela bíblica para obreros e esposas, né? y esposas de obreros, Então vamos falar desta vida. entonces vamos a hablar de esta vida. Ministério não é um cargo que se ocupa. Ministerio no es un cargo que se ocupa. Ministério é um dom para ser exercido. Ministerio es un don para ser ejercido. Cargo, função é temporário. Cargo o función es algo temporal, Mas ministério pero ministerio é um dom concedido por Deus, es un don concedido por Dios, dom ministerial, un don ministerial e é permanente. y es permanente. Por exemplo, Por ejemplo, o pastoreado de uma igreja el pastorado de una iglesia ou de uma congregação o de una congregación é um trabalho permanente, é um ministério. es un trabajo permanente, É um ministério a ser exercido. es un ministerio a ser ejercido. Ainda que você não fique permanentemente numa só igreja, Aunque usted no permanezca en una sola iglesia, mas é um ministério permanente. pero es un ministerio permanente. Deus não disse que seria por tempo indeterminado, por tempo determinado. Dios no dijo que sería por un tiempo determinado. Ele disse para Daniel: Él dijo para Daniel, tu, porém, por eso vá até que chegue o fim. vas hasta el final, Vai até o fim. vas hasta el fin. Então, o ministério não é um cargo a ser ocupado, é um dom de Deus. Entonces el ministerio no es un cargo a ser ocupado, es un ministerio. Não existem pessoas sem dom. No existen personas sin don. Toda pessoa é dotada de um dom. Toda persona es dotada de un don, Agora precisa descobrir. pero es necesario descubrir. Paulo disse a Timóteo: Pablo le dijo a Timoteo, desperta o dom que há em ti. despierta el don que hay en ti. Não adianta queremos fazer um trabalho que não é o dom que Deus nos deu. No adelanta querer hacer un trabajo que no es el don que Dios nos dio. Enquanto não descobrimos, Y cuando no descubrimos, vamos para os pés do Senhor. vamos a los pies del Señor, Porque às vezes aquilo que queremos porque a veces aquello que queremos não é o que Deus quer ou tem no para nós. es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nós, quando queremos fazer um trabalho, Nosotros cuando queremos hacer un trabajo, queremos fazer rápido. queremos hacerlo todo rápido. E às vezes Deus diz: espera. A veces Dios dice que tenemos que esperar. Deus não Ele não vive pelo espaço, pelo tempo e espaço que nós somos. Deus é Senhor do tempo. Deus não é limitado. Dios no es limitado, Dios es el Señor del tiempo. Amém? ¿Ven? Muitas vezes é rápido, Muchas veces es rápido muitas vezes demora tempo. y muchas veces demora un tiempo. Quando Deus chamou Moisés, Cuando Dios llamó a Moisés, Deus já cuidava de Moisés desde o seu nascimento. Dios había cuidado de Moisés desde su nacimiento. Deus ouviu o clamor de Israel: Dios oyó el clamor de Israel, vou dar livramento ao meu povo. y voy a mandar un libramiento a mi pueblo. Mas esperou Moisés nascer, Pero esperó que Moisés nazca, foi para o palácio de Faraó, fue al palacio de Faraón, permitiu uma circunstância, permitió algunas circunstancias, tirou ele do palácio, sacó del palacio, foi lá para o deserto de Midian, lo mandó al desierto de Madián, ficou 40 anos cuidando de ovelhas. quedó 40 años cuidando de ovejas, Deus disse que ele ia libertar o seu povo. y Dios dijo que iba a libertar a su pueblo. Ele é Senhor do tempo. Él es el Señor del tiempo, gloria a Dios. Então vamos falar aqui qual o plano de Deus para a mulher. Entonces vamos a hablar de cuál es el plan de Dios para la mujer. Que a mulher seja inferior, Que la mujer sea inferior, superior, superior, igual, igual, não. no. Nós vivemos dias em que as mulheres estão equiparando, né? Nosotros vivimos días en que la mujer tiene que ir igualándose
Mas a Bíblia colocou, o Senhor colocou a mulher como auxiliadora, La Biblia dice que el Señor colocó a la mujer como auxiliadora, companheira, compañera, que esteja como diante, y sea como diante, que vaya adelante, não, diante e não à frente. Ela não pode que estar na vaya frente, adelante y no a la frente. né? Não é para estar na frente dele, é companheira. No es para pasar sobre la frente del hombre, sino por su compañera. Que ela seja idônea. Que ella sea una mujer idónea. Não é necessariamente ser idosa, ser idônea. No es necesariamente ser una mujer vieja. As novas vão dizer, tu vai esperar ficar velha para trabalhar para o Senhor, né? Não. Vamos a esperar, ahora las mujeres dicen vamos a esperar a ser vieja para trabajar para el Señor. Então que ela seja compreensiva, Que ella sea comprensiva, de maturidade de madurez e companheira. y compañera. Como Tito nos ensina que as mulheres idôneas ensinem as mais novas. Como dice Tito, que las mujeres idóneas enseñen a las más nuevas. Que ela seja mãe para criar os filhos e não viver a vida dos filhos. Que ella sea madre para criar a sus hijos, E não viver a vida dos filhos. no vivir la vida de sus hijos. Porque às vezes nós queremos viver a vida dos filhos. Porque nosotros a veces queremos vivir la vida de E não los hijos. ensinamos eles a vida. Y no le enseñamos a ellos la vida. A superproteção é prejudicial. La superprotección es perjudicial. Ana desmamou Samuel. Ama cuando destetó a Samuel, Ela, antes de entregá-la a Eli, ella antes de entregarlo al profeta Elí, ao sacerdote lá, ela desmamou. ella lo destetó. Ele já foi uma criança preparada. Él fue ya un niño preparado. A gente não encontra na Bíblia dizendo que Samuel estava chorando por causa da mamãe. Uno no encuentra en la Biblia que diga la Biblia que Samuel estuvo llorando por su mamá. Ele foi preparado. Él ya fue preparado. Nós temos todos aqui muitas referências bíblicas, mas não estamos Nosotros tenemos aquí muchas referencias bíblicas, dado o tempo, né? pero estamos por causa del tiempo sufrimiento. Porque 1 Samuel, capítulo 1, verso 24, fala quando Ana desmamou. E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Paulo nos ensina a não sermos meninos. Não é verdade? Não sejais como meninos. Paulo nos ensina. 1 Samuel 1, 24. 1 Samuel 1, 24. 1 Coríntios 13, 1 11. Corintios 13, 11. Como Joquebede, mãe de Moisés, Como Jocabed, que betumou o barco do filho. Betumou o barco do filho antes de colocar a imagem do puso filho. betún al barco del hijo. Calafateó, como Isso, dijo. né? Preparou o barco porque ela não colocou o filho de qualquer maneira. Ella no lo puso a su hijo ahí de cualquier forma. A Bíblia diz que ela fez um cesto. La Biblia dice que ella hizo un canasto, un cesto. E ela calafetou, né? Y ella Betumou por le dentro puso, lo calafateó por dentro, le puso e por brea fora. E por por fora. dentro y por fuera. Então nós precisamos betumar esse barco espiritual dos nossos Entonces filhos. nosotros tenemos que calafatear ese barco Espiritual, preparando os nossos filhos internamente, interior, com a palavra, com o ensinamento da palavra, preparando a nuestros hijos interiormente con la palabra e com as vestes também, com o modo de andar, com o modo de viver. y a veces, muchas veces con nuestro modo de ser, con nuestro modo de vivir, A vida exterior, nuestra vida exterior, porque a nossa vida exterior, porque nuestra vida, nosso exterior também revela o interior, né? porque nuestro exterior también es visto en el interior. Amém? Amén. Então aqui nós encontramos um modelo, Entonces aquí nosotros encontramos un modelo, ou por que não dizer um pré-modelo, o por qué no decir un premodelo para o início de um ministério. para el inicio de nuestro Porque ministerio. precisamos começar nosso ministério Porque necesitamos empezar nuestro ministerio dentro de casa. dentro de la casa. Não é verdade? Amém? Amén. Gloria a Dios.
Amém? Que possam dizer de ti, mãe, aquilo que Provérbios registra em Provérbios 31, 28 e 29, levantam-se seus filhos e a chamam bem-aventurada. Como dice en Proverbios, los hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Como também seu marido que a louva dizendo. Como también su marido la alaba diciendo. Muitas mulheres agiram virtuosamente. Muchas mujeres hicieron el bien. Mas tu a todas és superior. Pero tú eres superior a todas. Gloria a Dios. Antonieta Rosa, uma escritora da CPAD, no Rio de Janeiro, ela diz assim: feliz é a união. Una escritora dice así: feliz é a união, es la unión, onde o marido é o cabeça, donde el marido es la cabeza e a mulher é o coração. y la mujer es el corazón. Amém? Amén, iglesia. Glória a Jesus. Olha, nós ouvimos falar muito que a mulher é 50% do ministério pastoral. Miren, nosotros oímos hablar que la mujer es el 50% del ministerio pastoral. Mas para que isso aconteça, Pero para que esto pase, além dessa base, además de esta base, dela dentro do lar, ela dentro do lar, na casa, de ella dentro de la casa. eu disse que seria difícil, né? O sotaque meio goiano, meio paraense, meio só Jesus da causa. E ela precisa do espaço. La mujer necesita de un espacio, de crédito nos seus desejos, de creer en sus deseos, pela obra, por la obra, na sua missão, né? Sua ansiedade na missão, de su misión, seus sentimentos e vontade de realizar a vontade de Deus. de sus sentimientos, de poder realizar la voluntad de Dios. Acreditar no sentimento da mulher. Creer en el sentimiento de la mujer. Eu acho isso muito lindo quando eu vejo na vida de Manoá. Yo veo eso muy hermoso cuando veo la vida de Manoah, Pai de Sansão, padre de Sansón, porque o Senhor não apareceu a Manoá, porque el Señor no le apareció a Manoah, apareceu a mulher lá no campo le apareció a la esposa de él en e el disse campo. para ela: tu és estéril, Y le dijo para ella: tú eres estéril, mas tu terás um filho, pero tú tendrás un hijo e ele começará a livrar Israel da mão dos y filisteus. él comenzará a librar al pueblo de Israel. E a mulher contou para o marido. Y ella vino y le contó a su esposo, Ele não contestou. y él no contestó. Ele disse assim, Él dijo así, orou ao Senhor: oró al Señor: Senhor, Señor, mande manda que o anjo que apareceu a esta mulher que el ángel que apareció a esta mujer nos ensine, volte e nos fale vuelva y nos hable como devemos criar um menino. cómo es que nosotros debemos criar a este niño. Ele acreditou, pastor. Y creyó. Manoá acreditou na mulher. Manoá Ei, mulher, creyó en la mujer. que conversa é essa? O homem da casa sou eu. No hubo esto, hola, ¿qué pasa? El hombre de la casa soy yo. Deus devia falar comigo, não com você. Dios debería hablar conmigo, no contigo. Deus fala com quem Ele quer. Dios habla con quien Él quiere. Gloria a Dios. Deus nunca proibiu a mulher de fazer a sua obra. Dios nunca le prohibió a la mujer hacer su obra. Aí, quando um dia a mulher estava no campo, Hay una mujer que estaba en el campo. quem orou foi Manoá, Quien oró fue Manoah, o marido. el marido. Mas o Senhor apareceu à mulher de novo. Pero el Señor apareció nuevamente a la mujer. Ela disse: espera aqui um pouco. Y ella dice: espérame un poco. Correu e disse para o marido. Corrió y dijo a su marido, O personagem que falou comigo aquele dia, el personaje que habló conmigo aquel día, ele está ali de novo. él está aquí de nuevo. Manoá correu e falou com ele. Entonces Manoah corrió y habló con él. Aleluia. Aí ele disse: como devemos criar o menino? Y entonces Manoah le dice al ángel: ¿cómo es que nosotros vamos a criar a este niño? Ele disse: tudo que eu falei para a mulher. Y él le dijo otra vez: todo lo que yo hablé a tu mujer. Aleluia. Oh, gloria a Dios. Deus não deixa espaço para o diabo. Dios no le deja espacio al diablo. Amém? A gente precisa correr, né? Nosotros necesitamos correr. A mulher e os 7 degraus para uma vida próspera. La mujer tiene 7 A mulher e 7 degraus
7 degraus, La mujer tiene 7 grados para uma vida próspera. para una vida próspera. Número 1, Número 1. que para galgarmos a posição de mulheres virtuosas, Para llegar a la a la posición de mujeres virtuosas, à luz da palavra de a la Deus, luz de la palabra de Dios, precisamos pisar degraus. necesitamos subir un grado. Primero, A fé. la fe. A fé é a base, La fe es la base, é o firme fundamento. el firme fundamento. Fé como grão de mostarda, como diz Mateus 17:20. Fe como un grano de mostaza, como dice Mateo 17:20. Não é do tamanho. Eu já procurei várias traduções. Yo lo busqué en varias traducciones, Nunca encontrei, pastor, nunca encontré, a pastor. Bíblia dizendo assim, do tamanho. La Biblia que diga así. Fé do tamanho do grão de mostarda. Alguém já encontrou? La fe es el tamaño de un grano de mostaza. ¿Alguien se encontró? Pregunta. Alguém já ¿Alguien encontrou? encontró? A Bíblia diz como. La Biblia dice cómo, Porque como porque cómo é diferente do tamanho. es diferente de tamaño. Aqui temos pastores de vários tamanhos. Aquí hay pastores de varios tamaños. Eles podem ter ministérios parecidos. Ellos pueden tener ministerios parecidos, Como um como o do outro. uno como otro, Mas não tem o mesmo tamanho. pero no tienen el mismo tamaño. O grão de mostarda El grano de mostaza é muito pequeno, es muy pequeño, mas muito resistente. pero muy resistente, muy duro. Se deixarmos cair um grão de mostarda aqui, Si dejamos caer un grano de mostaza aquí, vamos procurar e não vamos encontrar. vamos a buscarlo y no lo vamos a Vai ser encontrar. difícil encontrar porque é muito pequeno. Es difícil encontrarlo porque es muy pequeño. Aí todas as pessoas vão passar, pisar. Entonces todas las personas van a pasar o van a pisar, Esmagar ele. Esmigalhar, ellos lo van tocar. a pisar, lo van a aplastar. As irmãs vêm fazer apresentações, pisam nele. As irmãs vão cantar, pisar. Los hermanos van a pasar por aquí, lo van a pisar. Alguém vai vir varrer aqui Alguien va a venir y va a barrer e vai jogar no lixo. y lo va a botar a la basura. Aqui ela não vai nascer, a semente de mostarda não vai nascer, Aquí dentro no va a nacer porque não tem terra. porque no hay tierra. Mas aonde ela for jogada Pero donde ella fuere botada e encontrar um pouquinho de terra, y encontrara un poquito de tierra, ela vai germinar, ella va a germinar, vai nascer, va a nacer, vai brotar. va a brotar. E quem encontrar Y quien la encontrara e conhecer, y la conozca, vai dizer um pé de mostarda. va a decir, es un pie de mostaza. Assim é a nossa fé. Así es nuestra fe. Muitas vezes ela é esmigalhada, Muchas veces ella es pisoteada, é pisada, es pisada, é varrida, es barrida, lançada no lixo. lanzada al basurero. Mas você tem fé. Você tem fé. Mas tú tienes fe. Ela é firme. Él es firme, Ela vai brotar. ella va a nacer, Vai produzir fruto. va a producir frutos. Aleluia. Gloria a Dios. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sin fe Deus. es imposible agradar a Dios. João 5,4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João 5,4. Juan 5:4 Esta é a vitória que vence o mundo, dice, esta es la victoria que vence al mundo. a nossa fé. A fé é gêmea da esperança. La fe es la hermana gemela de la esperanza. Segundo degrau é a humildade. Segundo grado, la humildad. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Façais por contenda Nada hagas por contienda ou vanglória, y vanagloria, mas com humildade. pero con humildad. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Te aparece? Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de apariencia. Te aparece? Não, de No. Dice de coração. corazón. Amém? O terceiro degrau, arrependimento. Tercer Degrau, arrependimento. La tercera grada É arrependimento. es el arrepentimiento. Arrependimento Arrepentimiento é a manifestação da graça, es la manifestación de la gracia, a chave que abre a porta do céu la llave que abre la puerta del e cielo fecha do inferno. y cierra la del infierno. Amém? Amén, gloria a Glória a Dios. Jesus. Somente uma mulher
ou homem arrependidos solamente una mujer o un hombre arrepentido possuem essas qualidades. posee estas cualidades. Provérbios capítulo 31, versículo 9, Proverbios 31:9, nós encontramos nosotros encontramos a mulher sendo elogiada, a mulher virtuosa. la mujer siendo elogiada, la mujer virtuosa. Aí o que ele diz lá, Provérbios 31, 9: abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Dice así: abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. E o versículo 20 diz que ela abre a mão ao aflito La Biblia dice que ella abre la mano al afligido e ao necessitado. y al necesitado. Quarto degrau, Cuarta grada, a obediência. la obediencia É o sinônimo da fé. es el sinónimo de la fe. É a testemunha fiel da verdadeira conversão. Es el testimonio fiel de la verdadera conversión. Amém? Convicción. Quinto degrau, a pureza. Quinta grada, la pureza. A pureza, os raios do sol, Los rayos del sol, a alvura da neve la blancura de la nieve, e a claridade nascente da lua cheia. la claridad de la luna llena. Ainda é pouco para descrever esta virtude. Todavía es poco para describir esa Aleluia. virtud. Conforme diz o salmista no Salmo 18, versículo 20. Aleluia. El Salmo 118, versículo 20. E o versículo 24, Salmo 24, versículo 4 também. Salmo Aleluia. Que diz, o Salmo 24: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo os que nele habitam. Aleluia. Salmo 24, 20. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. 24, pode ler. 24. O versículo 4. Amén. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Essa é qualidade de quem tem pureza. Eso es calidad de la persona que tiene pureza. Sexto degrau, abnegação. Sexta grada, abnegación. O princípio da vida cristã El principio de la vida cristiana é o amor para com Deus e os homens. es el amor de Dios para con Dios y para con los hombres. Conforme 2 Coríntios capítulo 6, Conforme versículo 2 10. Corintios capítulo 6 versículo 10. 10. 1 a 10, né? O sétimo degrau é o amor. Sétimo degrau, o amor. La séptima grada Amor. es el amor. O amor é a vida. El amor es la vida. E pelo amor criou Deus o mundo. Por amor creó Dios al mundo. Por amor Jesus derramou seu sangue por nós. Por amor Jesucristo derramó su sangre por nosotros. O amor é o divino fator das belas virtudes. El amor es el Divino factor das belas factor virtudes. de las bellas E virtudes de todo nobre heroísmo. y de todo egoísmo. Heroísmo. Heroísmo, noble heroísmo. Aí não entendo muito, mas às vezes eu entendo um pouquinho. Né? O amor é eterno quanto Deus, porque Deus é amor. El Amém? amor es eterno porque Dios es amor. Glória a Jesus. Amor Amor é o fruto do Espírito. es un fruto del Espíritu. É muito fácil, pastor. Es muy fácil, pastor. É muito fácil, irmãs. Es muy fácil, hermanas. A pessoa ter dom do Espírito Santo, La persona tener Poseer el don del Espíritu, poseer el don del e Espíritu não ter fruto do Espírito. y no tener los frutos del Espíritu. Porque dons espirituais Porque los dones espirituales pertencem ao Espírito Santo. pertenecen al Espíritu Santo. Ninguém tem dom, pastor. Nadie tiene don, pastor. A pessoa diz: eu tenho dom de cura. La persona dice: yo Tem tengo dom de don de cura. cura. Não tem, senão curaria todos da sua família e não seria doente. Si tuviera eso, su familia no estaría enferma. Tem dom de profecia. Tengo don de profecía. Não profetizaria a qualquer tempo. Entonces usted profetizaría a cualquier tiempo. Os dons pertencem ao Espírito Santo. Los dones pertenecen al Espíritu Santo. Ele usa quem ele quer, Él usa a quien Él quiere, na hora que ele quer, en la hora que Él quiere para quem ele quer. y para quien Él quiere. Agora, fruto do Espírito Ahora, los frutos del Espíritu tem que ser inerente de nós. tienen que ser Inerente de nós. Outra palavra diz aí, pastor Júlio, inerente, tem que ser de nós, né? pertenecen a nosotros, Porque fruto porque frutos é caráter. es carácter.
Amém? Não me estava preparando o estudo ainda quando eu comecei a buscar, para preparar Cuando apostilas. fui a preparar el estudio, E aí eu li Gálatas 5, leí en Gálatas 5, a partir do versículo 16, partiendo del versículo 16, falando sobre as obras da carne. hablando sobre las obras. As obras da carne são Las obras de la carne son lasciva, lascivia, glutonaria, glotonería, inveja, envidia, porfias. porfirias. E eu enumerei 16. Y Contei pondré 16. Aí diz assim: y dice así: e coisas semelhantes a estas. hay cosas semejantes a estas. Então tem muito. Entonces hay mucho. Mas a partir do versículo 22, Pero a partir del versículo 22, diz, mas más o fruto do Espírito más el fruto del Espíritu é amor, es el amor, paz, paz, bondade, bondad, benignidade, benignidad, mansidão, mansedumbre, gozo, fé, fe, domínio próprio. dominio propio. Aí eu contei 9. Y conté 9. Falei, será que o escritor não errou? Y dije, pensé, ¿será que el escritor no erró? Não deveria ser os frutos do Espírito? ¿No deberían ser Os los frutos do Espírito? del Espíritu? Não, o fruto do Espírito é amor. No, los frutos del Espíritu es el amor. Os demais são componentes do amor. Es más, Os demais são los componentes demás son los componentes. componentes do amor. Aleluia. Gloria a Dios. Porque só tem fé quem tem amor, só tem Porque solo alegria quem tem tiene amor, fe quien tiene aleluia. amor. Só tem bondade quem tem amor, só tem domínio próprio quem tem amor. Dominio propio. Aleluia. Gloria a Jesús. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amén, Jesús. Aleluia. Glórias a Deus. Gloria a Dios. E agora vamos falar sobre a mulher como administradora do lar. Ahora vamos a hablar sobre la mujer como administradora de su hogar. Porque nós estamos falando sobre a mulher Porque nosotros estamos hablando sobre la a mujer mulher cristã, cristana, la mujer cristiana, o lar el hogar e a obra do Senhor. y la obra del Señor. Eu não sei o que damos conta de fazer, falar de manhã. Eu creio Si que... tenemos tiempo. Amém? Quanto tempo ainda temos? Tem que olhar, não podemos esquecer do relógio, não? No podemos olvidar del reloj. Deu um toque de vez em quando, irmã. Então vamos falar agora a mulher Entonces vamos a hablar ahora de la mujer como administradora do lar, como administradoras del hogar, esposa, esposa, mãe também. madre también. A mulher, ela cuida da casa. La mujer cuida de su casa. Provérbios 14:1. Proverbio 14:1 Toda mulher sábia edifica sua casa. dice: toda mujer sabia edifica su casa. Amém? Amén, hermanas. Ela dá ordem da tarefa às suas servas. Esa es la palabra, es la tarea para sus siervas. E ela também cuida do marido. Ella también cuida del esposo. Ela cuida de si mesma. Ella cuida de sí misma. Amém? Amén. 2 Reis 4:26. Segunda de Reyes 4:26. A primeira pergunta de Eliseu para a mulher: La mujer, la primera pregunta que dice Eliseo para la mujer: vai bem contigo? ¿va a ver contigo? Todo está bien, todo está bien. Ah, todo está bien. Ele perguntou: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Eliseo preguntó: ¿está todo bien contigo? ¿Está todo bien con tu esposo? Está bem com teu filho? ¿Está bien con tu hijo? Então precisa estar bem conosco. Entonces es necesario estar bien con Dios. Quando nós não estamos bem conosco mesmos, Cuando nosotros no estamos bien con nosotros mismos, nós não conseguimos estar bem com ninguém. nosotros no conseguimos estar bien con nadie, Em lugar nenhum. en ningún lugar. Vamos estar mal-humorados, Vamos a estar malhumorados, cara fechada, con cara seria, chateados. enojados. Por isso Eliseu perguntou: vai bem contigo? Por eso Eliseo preguntó: ¿está todo bien contigo? Esther, Esther, capítulo 5, capítulo 5, versículo 1. versículo 1. Depois de 3 dias de oração e jejum, Después de 3 días de oración y ayuno, ela saiu para o pátio ella salió al patio para se apresentar ao marido. para presentarse delante de su marido.
Mas ela não foi com cara de quem estava com fome. Pero ella no fue con la cara triste así, con cara que estaba con hambre, Desesperada. desesperada, Com raiva de Amã. con rabia de Amán. Ela não foi despechada. Ella no fue toda despeinada. A Bíblia diz que ela vestiu suas vestes reais. La Biblia dice que ella se vistió de ropas reales, Muito bem arrumada. bien vestida, bien. Ela tinha confiança no poder do jejum. Porque ella tenía confianza en el poder del ayuno. Amém? Gloria a Dios. Ela cuida do marido. Ella cuida del Por marido. isso Eliseu perguntou: "Está bem com teu marido?" Por eso Eliseo le preguntó, ¿está bien tu marido? E Esther se apresentou ao marido bem vestido. Y Esther se presentó delante de su marido bien vestida. E Provérbios 31, Y Proverbios 31, o 29, 29, seu marido faz uma declaração. su marido hace una declaración. Muitas mulheres agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú És a todas és superior. É 31 Tu és superior a todas. e 29. Ok? Ela cuida dos filhos. ella cuida de sus hijos. Porque Provérbios 31, 14 e 15 Porque 31, 14, Proverbios 31, 14 y 15 diz que ela é dice como um navio mercante. que ella es como nave de mercader, De longe atrai seu pão. que de lejos trae el pan. Amém? Amén, gloria a Dios. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Amém? Gloria a Jesús. Nessa sociedade que nós falamos lá atrás, En la sociedad que nosotros hablamos atrás, que ouvimos muito que a mulher é 50% do ministério, né? que oímos mucho que la mujer es el 50% del ministerio pastoral. Então nessa sociedade, Entonces, esa sociedad, a mulher se coloca numa torre de vigia. la mujer se coloca en una torre de vigilancia E ela fica como vigilante. y ella queda como vigilante. E a mulher, ela tem melhor percepção que o homem. La mujer tiene mejor visión, mejor percepción que el hombre. Os homens têm bastante, tem mais neurônios. Los Os homens têm mais neurônios que a mulher, el hombre tiene más neuronas que la mujer, mas usam pouco. pero lo usan poco. As mulheres têm menos e usam mais. Las mujeres la usan más. Amém? Eso sería. Glória a Jesus. Então ela cuida dos filhos, ela é obediente e humilde. La mujer cuida de sus hijos y es obediente y humilde. Ela é apaziguadora, Ella es pacificadora, como aquela mulher lá de 1 Samuel 25 e 18. como aquella mujer de Samuel, 25 e 18, de Abigail. Samuel 25 E 18, 18, Abigail, Abigail, que foi apaziguar a ira de Davi. que fue a pacificar a David. Ela foi ao encontro de Davi, Ella fue al encuentro de David, levando alimentos, llevando alimentos, coisas que Nabal, seu marido, tinha negado. cosas que Nabal, su esposo, había negado. Ela apaziguou a ira de Davi. Ella lo apaciguó, ella lo amansó, Como aquela mulher de 2 Samuel 20 e 19. como aquella mujer de 2 Samuel 20, Lá 29. na cidade de Abel Bet-Maaca. Allá, Cidade de Abel Bet-Maaca. allá en la ciudad de Abel, Abel Bet-Maaca. Isso é para lá, da cidade para lá. Ela disse para o povo: Eu sou uma. ella le dijo al pueblo, yo soy, Ela disse para Joabe, né? Eu sou uma ella le dijo a Joab, yo soy una das fiéis de las fieles e das pacíficas y de las pacíficas da casa de Israel. de la casa de Israel. Amém? Jesús, aleluya. Ela tem palavra agradável. Ella tiene palabra agradable. Como Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 4, Como versículo Pablo 6. escribió a los Colosenses 4 e 6. 4, versículo 6. Que a vossa palavra seja sempre agradável, Que vuestra palabra sea siempre agradable, temperada com sal, temperada con sal, sazonada con sal, para que saibais responder a cada um. para que sepas responder a cada uno. Ela é como um navio mercante, ela La Biblia providencia. dice que ella es como un navío de mercader. Ela é espiritual. Ella es muy espiritual. Amém? Glória a Jesus. Agora, tem uma coisa aqui que essa mulher não pode ser. Ahora hay algo aquí que esta mujer no puede hacer. Mas como as pessoas dizem que elas são? Pero como las personas dicen que son, Elas nos caluniam, né?
Caluniam, como é caluniar? Ellas son calumniadoras. Não são. Às vezes, não vou dizer o quê? Ella dice que la mujer no puede calumniar. É porque essa mulher, Es porque esta mujer, essas 10 qualidades que ela possui, ella tiene 10 cualidades que posee. ela não pode ser ciumenta, ela não é ciumenta. Ella no puede ser celosa, perdónenme, hermanos. Não, zelosa não pode ser ciumenta. Espera, vamos falar de algumas qualidades de ciumenta. Aqui é zelo, Então vamos falar de outras qualidades. Então, olha, gostei. É só zeloso, né? É só zelo mesmo, né? Amém. O ciúme, ele pode ser, porque a Bíblia fala de ciúme, né? O ciúme, ele pode ser zeloso, cuidado, né? Zelo, cuidado. Ele pode ser ciúme de medo. En el Brasil, celo es otra cosa para nosotros. Não, você também, né? Mas tem um ciúme de desconfiança, né? É esse que não pode, né? Mas ela está numa torre de vigia. Pero él está en una torre de vigilancia. E quem está na torre de vigia Quien está en la torre de vigilancia vê melhor que quem está embaixo, não é? ve mejor de los que están abajo. Porque nós não temos visão de galinha. Porque nosotros no tenemos visión de gallina. Nós temos visão de águia. Nosotros tenemos visión de águila. Visão frontal. Visión. A gente vê longe. Uno mira lejos. Amém? Amén, gloria a Dios. A mulher, ela consegue ter os 6 sentidos. La mujer Ela tem 6 tiene sentidos. 6 sentidos. Porque ela vê a lateral também. Ella ve al lado lateral. Como eu disse que a mulher tem melhor percepção, Como nosotros decimos, la mujer tiene mejor percepción. ela percebe Ella percibe o que o homem não percebe. lo que el hombre no percibe. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Ella hace varias cosas al mismo tiempo. Às vezes a mulher coloca a roupa na máquina, Coloca ropa en la lavadora. ela coloca a panela de feijão, de comida no fogo, Ella pone la olla al fuego. ela mexe a panela, Ella bate la olla. ela olha a roupa que está lavando, Ella mira la ropa que está lavando. cuida do filho que chora, Cuida del hijo que llora. olha o leite para não derramar Mira que la leche no se derrame. e ainda fala ao celular. Y todavía habla con el celular. Pega modelo de roupa com a amiga. Como fala modelo de roupa? Fala de roupa, né? De modelo de roupa com a Habla de ropa amiga. con la amiga. Amém? A percepção da mulher. La percepción de la mujer. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ser ciumenta. Pero la Biblia dice que no debemos ser celosas. Aquele ciúme que prejudica. Ese celo que perjudica. Tem outro nome para ciúme, pastor? Ciúme prejudicial? Outra palavra? Como? Essa zelosa mesmo, né? Zelo, vamos dizer, um zelo exagerado, né? Un celo exagerado. Não pode ter, né? La mujer no puede. Mas a Bíblia fala de ciúme. Pero la Biblia habla de celos. Uma vez Deus designou 70 homens para ajudar Moisés. Una vez Dios Escolheu. escogió 70 hombres para que ayudasen a Moisés. Aí a Bíblia diz que eles profetizaram. Y la Biblia dice que ellos profetizaron. Profetizaram uma vez só. Profetizaron Só uma vez. solo una vez. Mas ficaram 2 jovens profetizando lá no arraial. Pero quedaron 2 jóvenes Ficaram profetizando no arraial. en el campamento. Aí foram falar para Josué Y fueron a hablar a Josué e para Moisés. y para Moisés. Aí Josué disse para Moisés: Y Josué dijo a Moisés: Meu Senhor, Mi Señor, Moisés, Moisés, proíbe-os. prohíbelos. E Moisés olhou para Josué: Y Moisés le miró a Josué Tu tens ciúme de mim? y le dijo: ¿Tú tienes celo de mí? Deixa que eles profetizem. Déjalos que profeticen. Está no livro de Números Está en Números 11:29. 11:29. No livro de Ezequiel, En el libro de Ezequiel, também, también, capítulo 8, versículo número 3, capítulo 8, versículo número 3, Ezequiel diz Ezequiel dice que as imagens de ciúmes que las imágenes de celo provocaram ciúmes celos em Deus. en Dios. Que coisa, não? Las imágenes que ellos hicieron provocaron celo en Dios. Amém? Gênesis capítulo 16, Génesis capítulo 16, nós encontramos Sara com um problema. nosotros encontramos allá a Sara con problemas. Quando o Senhor diz que
le dijo Dios a Abraham que él tendría un hijo, Sara achou impossível, Sara creyó que esto era imposible porque ela já era de idade. porque ella ya era de edad. E eles tinham uma serva por nome Agar. Y ella tenía una sierva por nombre Agar. Então ela deu Agar para Abraão, Y ella le dio a Agar a Abraham para que tivesse filho dela. para que tuviese un hijo de ella. Mas quando Agar percebeu que tinha concebido, Pero cuando Agar supo que había engendrado un hijo, ela desprezou sua senhora. ella la despreció a su señora. Aí Sara não gostou. Ahí Sara no le gustó. Sara criou-lhe ciúme Sara quedó celosa de desprezo. hasta a punto de despreciar. Ela chamou a atenção de Abraão. Y le llamó la atención a Abraham. Diz: o meu agrado seja sobre ti. Meu agrado, meu descontentamento, a coisa Mi descontentamiento sea sobre ti, mi desagrado. eu coloquei no teu regaço a minha serva Yo coloqué en tus brazos a mi sierva e agora ela me despreza. y ahora ella me desprecia. Aí Abraão disse: Abraão não percebeu. Y Abraham Não percebeu. lo notó. Nós estamos falando Nosotros estamos hablando e lemos Filipenses 4 e 8, y leemos Filipenses 4:8, falando de sentimentos, hablando de sentimientos, de mente, de mente, do que pensamos. de lo que pensamos. Abraão não percebeu que Agar desprezava Sara, Abraham no percibió que Agar despreciaba a Sara, mas Deus percebeu. pero Dios miró. E Abraão disse: tua serva está nas tuas mãos. Tua serva Y está nas Abraham tuas le dijo, tu sierva está en tus manos. mãos. Então, Sara Entonces Sara humilhou Agar humilló a Agar até que ela foi embora. hasta que ella se fue. Mas lá no deserto, Pero allá en el desierto, nessa primeira saída, en esta primera salida, lá no deserto tinha água. en el desierto no había agua. Havia. Ela foi para junto de uma fonte de água. Había. Não é essa primeira saída. Ella fue junto a una fuente Não de é aquela agua. vez que ela saiu com o menino, que o menino estava chorando. No fue aquella vez que Não, essa foi a segunda vez. Essa primeira, la primera vez ela foi chorar junto de uma fonte de água. ella fue a llorar cerca de una fuente de agua. O anjo apareceu a ela, Cuando el ángel se apareció a ella, disse: volta le dijo, vuelve e humilha y humíllate debaixo debajo da tua senhora, sobre tua senhora. Vai humilhar. Em outras palavras, o anjo estava dizendo: En otras palabras, el ángel estaba diciendo, conheça o seu lugar, conoce tu lugar, seu lugar de serva. su lugar de sierva, Respeite a sua senhora. respete a su señora. Amém? Amén, gloria a Dios. Está entendendo? Amém? Amén, gloria a Jesús. Glória a Jesus. E aí nós vamos falar de ciúme e de medo. Nosotros vamos a hablar ahora de ciúme, de celo y miedo. É aquela quando a mulher se sente ameaçada Cuando la mujer se siente amenazada por uma pessoa por una persona que quer, que quiere que está atravessando o seu caminho. atravesarse en su camino. E ela começa a se sentir desprezada. Y ella empieza a sentirse despreciada E o esposo não percebe. y el esposo no percibe. A pessoa é uma serva de Deus, La persona es una sierva o la mujer es una sierva de Dios. é uma boa pessoa, Es una buena persona, mas começa a olhar para o obreiro. pero comienza a mirar al obrero Ela não quer o obreiro. y ella ya no lo quiere al obrero. É tanto que o obreiro fica tranquilo. O obreiro fica tranquilo. Entonces el hombre queda tranquilo, el obrero Mas a mulher está na torre de vigia. pero la mujer está allá arriba en la torre. Ela cuida da casa, Ella cuida de la casa, ela cuida dos filhos, ella cuida de sus hijos, ela cuida de si mesma, cuida de sí misma, mas ela zela pelo ministério. pero ella tiene celo por el Porque o ministerio. ministério do marido Porque el ministerio del marido é o ministério dela es também. el ministerio de ella. O Gloria a Dios. ministério do seu marido El ministerio de tu esposo é seu também. es tu ministerio. Gloria a Jesús. Muitas mulheres dizem assim: isso é problema dele. Muchas mujeres dicen así que ese es problema de él. Se ele não vigiar, Si él no vigila, problema dele. es su problema. Não, No es. problema é de todos. El problema es de todos. O problema é dele, El problema es de él, é seu, es tuyo, é da sua família. es de tu familia. A igreja vai sofrer La iglesia va a sufrir e
como você não vai sofrer também? y como tú también lo vas a sufrir. O obreiro que se dedica ao ministério, El obrero que se dedica al ministerio, ele deixa a profissão de lado. él deja la profesión de lado, Aquela profissão de ganhar dinheiro, aquella profesión que le daba dinero, ele deixou de lado. él dejó de lado. Agora é um obreiro. Ahora es un obrero. Depende da igreja, Depende de la iglesia, depende do Senhor. depende del Señor. Mas se pecar, Pero si pecare, se perder a igreja, si perder a la iglesia, perde a família pierde su familia e perde o ganha-pão também. y pierde también. E ele fica como um navio à deriva, Y él queda como un barco a la deriva, sem rumo. sin O rumbo. que fazer da minha vida? Ahora él piensa, ¿qué va a hacer de mi vida? Então o problema é seu também. Entonces el problema también es tuyo. É por isso que a mulher precisa estar na torre de vigia. Es por eso que la mujer necesita estar en la torre de vigilancia. Porque às vezes Porque muchas veces aquela pessoa não quer o obreiro, aquella persona no quiere que el obrero, mas quer o lugar da esposa do obreiro. pero es el lugar de la esposa de obrero. É difícil falar esse assunto. Es difícil, difícil pastor. hablar de este asunto. É meio sério, é difícil. É complicado, pastor. Es difícil. Eu relutei muito desde ontem, quando o Espírito Santo me colocou nesse tema. É difícil, Es difícil porque a pessoa olha para a esposa do obreiro, porque las personas miran a la esposa del obrero, ela veste bem, ella se viste bien, viaja muito, viaja mucho, é bem tratada pelo marido. es bien tratada por el esposo Ah, eu quero ser essa mulher. y dicen, yo también quiero ser esa mujer. como Tem esa muitos que querem um obreiro pronto, Hay muchos que quieren un obrero pronto. listo, Não quer pagar o preço para fazer o obreiro. que para hacer, que pagar el precio. A minhas irmãs, as esposas do obreiro trabalham, não dá? Vocês estão caladinhas, estão Las comendo, hermanas não? de los Dá trabalho, não dá? Aí cria inveja na esposa. Hay gente que crea Inveja. una envidia de la esposa del pastor del obrero. Na cabeça dela, En la cabeza de ella se destruiu o casamento, si se destruye el casamiento, ela passa a ser a esposa do obreiro ella pasa a ser esposa de obrero e vai ficar no lugar da esposa. y va a quedar en el lugar de la O esposa. diabo cega. El diablo ciega, Mas se você está na torre de vigia, pero si tú estás en la torre de vigilancia, você vai salvar o seu casamento, tú vas a salvar tu matrimonio, o ministério do seu marido, que é seu também, el ministerio de tu esposo que es tuyo también, e vai salvar esta pessoa. y vas a salvar a esa persona. Vai livrar ela de um fracasso. La vas a librar a ella del fracaso. Isso acontece vice-versa, tanto para a esposa como para o esposo. Esto acontece a la esposa como para el esposo. Conversei pouco tempo com uma senhora Conversé un poco tiempo con una señora e ela me pediu socorro. y ella me pidió auxilio. Ela disse: será que ainda tem perdão para mim? Y ella dice, ¿será que aún hay perdón para mí? E eu perguntei por quê. Y yo le pregunté por qué. Ela, porque eu destruí o casamento, Y ella dijo así, porque yo destruí un matrimonio, destruí o ministério. destruí un ministerio. E eu perguntei por que você fez isso. Y yo le dije, ¿por qué tú hiciste eso? Ela disse: eu era muito amiga da esposa Y yo dije, yo era muy amiga de la esposa. e achava muito bonita a posição dela. Y hallaba muy bonita la posesión de la Eu pensei que se posesión. tirasse ela de cena, Y yo quería sacar a ella de la escena eu ficaria no lugar dela. y quedarme en el lugar de ella. Mas não foi isso que aconteceu. Pero no fue eso lo que pasó. Causou uma tragédia. Causó una tragedia. Eu disse: Deus é amor. Dice, Dios es amor. Arrepende, Yo le dije, Dios es amor, arrepiéntete. peça perdão. Pida perdón, Mas tu causaste uma grande tragédia. pero tú causaste una gran tragedia. Tu interrompeste o ministério Tú interrumpiste un ministerio de um homem de un hombre e de uma mulher y de una mujer que tinham paixão pela obra. que tenían amor por la obra. Acabou com uma família. Terminó con la familia. Ei, ninguém é blindado. Miren, hermanos, nadie está blindado. Precisamos da misericórdia de Deus. Necesitamos de la misericordia de Dios. É muito difícil ser compreendido nessa área, Es muy difícil ser comprendido en esa área, porque todas as vezes que a esposa vai advertir o esposo, porque todas las veces la esposa le va a advertir al esposo ele diz: você é ciumento. y él dice, tú eres celosa, O Senhor te repreende. el Señor te reprenda, Está desconfiando de mim. está desconfiando de mí. Não. No es eso. Faça como Cana. Haga como el Cana. Ana, por que choras?
Y le preguntó a su esposa, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Ouça, Mire, escuche, você pode estar sendo livre de um problema. usted puede ser libre de un problema. Tem o ciúme de ódio. Hay celos de odio. É naquele casal, En aquel matrimonio, que a mulher vai armazenando es aquel matrimonio en que la mujer va almacenando ódio. odio en su Ela quer corazón. fazer a obra, Ella quiere hacer la obra, mas uma coisa trava. pero algo está atrapallando, está trabando. Tratamento do casal. Es el tratamiento. Isso acontece tanto com a esposa como com o Eso esposo. pasa con la esposa como con el esposo. Tratamentos desiguais. Tratamento diferente. Tratamiento desigual. Às vezes o obreiro, A veces el obrero, como estamos falando mais para obreiros, vamos direcionar obreiros, mas vamos falar de marido de modo geral, né? vamos a hablar del marido de manera O de general, esposos, o de de modo esposa geral. de una manera general, esposos o de esposas. Com as pessoas de fora, ¿Cuántas personas afuera trata muito bem. lo tratan muy bien? Ontem o pastor Nelson falou, guarda vasos melhores para as visitas, né? Ayer el pastor habló, guarda los vasos mejores para las visitas, Toalhas de mesa melhores. los manteles mejores. Aí quando o filho, a esposa fala, Y cuando el esposo o los hijos hablan, não tem tempo, o que você quer? no hay tiempo, ¿qué es lo que tú quieres? Mas dá tempo suficiente para ouvir outros. Y tenemos mucho tiempo suficiente para oír a otros. Meu querido, minha querida, Mis amados, isso machuca, eso lastima, vai ferindo. va hiriendo, va lastimando. Conversei com uma irmã uma vez, Conversé con una hermana una vez, e por mais que eu tentava ajudá-la, y por más que yo intentaba ayudarla, eu não conseguia. yo no conseguía. Então fui conversar com o Espírito Santo, Y fui a hablar con el Espíritu Santo, e ela estava muito revoltada. y ella estaba muy enojada. Eu disse, eu vou acabar com tudo. Y ella dice, yo voy a terminar con todo. Eu vou desistir de casamento e de Voy trabalho a no ministério. desistir del casamiento E do y ministério. del ministerio. Não vou mais ajudar o marido. No voy a ayudar a mi marido. Eu fui orar ao Senhor. Y yo fui a orar al Señor. Eu disse, Espírito Santo, Y le dije, Espíritu Santo, ela está com muitos ciúmes. ella está con mucho celo. Como lidar com isso? ¿Cómo voy a trabajar en esto? O que fazer? ¿Qué voy a hacer? O Espírito Santo falou comigo numa madrugada. Y el Espíritu Santo habló conmigo una madrugada. Isso não é ciúme, Y le dijo, esto no es celo, é ódio. es odio. Ela está ficando desprezada. Ella está siendo despreciada. Ela vê as pessoas melhor, mais bem tratadas que ela. Ellas miran a las personas que son mejores tratadas que ella. Quando uma pessoa liga, Cuando una persona llama, oh, que bom falar com você. dice, qué bueno es hablar contigo. Estou com saudades. Saudades. Estoy con recuerdo, estoy Estoy te extrañando. extrañándote. Quando vens? ¿Cuándo vienes? Mas quando é a esposa ou esposo, Pero cuando es el esposo y la esposa, que passa? ¿qué pasa? Que queres? ¿Qué quieres? Só isso? Tá bom. Machuca sentimento. Y va golpeando el sentimiento. Pedro diz que a mulher é vaso Pedro dice que la mujer es vaso forte. fuerte. Frágil. É fraco, mas aguenta muita coisa, né? Esse vaso é fraco, mas parece que vai esticando, né? O vaso é fraco, mas parece que vai estendendo, vai suportando tanta coisa, né? El vaso es frágil, pero Manda. parece que se va estirando. Oh, Paulo diz Pablo dice que numa casa grande que en una casa grande tem muitos vasos. hay muchos vasos. Vasos para honra Vasos para honra e vaso para desonra. y vasos para deshonra. Precisamos ter cuidado Necesitamos tener cuidado para não nos tornarmos vasos de desonra. para no reventar los vasos de Mas quando em casa, vasos de deshonra. Cuando en casa nós temos um vaso fraco nosotros tenemos un vaso débil que quebrou um pedacinho, que se quebró en pedacitos, aí nós deixamos, não jogamos, nosotros lo dejamos, mas tudo que desocupa a gente coloca dentro. pero todo lo que ya no sirve lo colocamos ahí adentro. Pagamos luz, Pagamos luz, guardamos papel lá dentro. guardamos el papel ahí adentro. Costuramos uma roupa, Costuramos una ropa,
guardamos a agulha e linha lá dentro. guardamos el hilo y la aguja ahí adentro. E esse vaso vai ficando perigoso. Y ese vaso se va quedando peligroso, Com muita coisa dentro. Com muita coisa. con mucha cosa ahí adentro. Somos vasos para a honra. Seamos Vasos vasos para o Espírito para la Santo de honra Deus del habitar. Espíritu Santo de Dios. Aleluia. Gloria a Dios. Então que não tenhamos ódio. Que no tengamos odio, Que o Senhor nos ajude a vencer. que el Señor nos ayude a vencer, Mesmo o desprezo. aunque sea desprecio, Sabe que o Senhor nunca despreza. sabe que el Señor no le desprecia. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Proverbios 4:23 De sobretudo dice, sobre todo que se deve guardar, se debe guardar guarda o teu coração. todo lo que debes guardar, sobre toda cosa guardada, guarda también tu corazón, Porque dele porque de él procedem mana as saídas da vida. la vida. Guarda o teu coração. Guarda tu corazón. Quando estou passando uma prova difícil, ¿Cuántas están pasando por pruebas difíciles? eu recorro ao Espírito Santo Recorro al Espíritu Santo e digo: Espírito Santo, y digo, Espíritu Santo, trata meu coração. trata mi corazón, Guarda. guárdalo, Não deixa descer. no me dejes, Não deixa eu guardar. no Descer dejes, do coração. no dejes crecer el Do corazón, coração o ódio, odio, a tristeza. la tristeza, Porque só o Senhor. porque solo el Señor. Sabe por qué? ¿Sabes por qué? Porque a Bíblia diz Porque la Biblia que dice é mais fácil conquistar uma cidade que es más fácil conquistar una ciudad do que um coração ferido. de que un corazón herido. A Igreja Assembleia de Deus em Bolívia La Iglesia de Dios en Bolivia tem 55 anos. tiene 55 años. Já conseguiram conquistar a cidade toda? Ya consiguieron conquistar la ciudad toda. 55 anos não conseguiram. Paragominas, nós estamos, a Assembleia de Deus tem 53 anos, a cidade tem 50 e nós não conseguimos conquistar a cidade toda. Imagine conquistar o seu coração ferido. pastor. Imaginen si nosotros no podemos conquistar una ciudad. Coração ferido, só a misericórdia de Deus, só a graça de Deus. Coração ferido. Aleluia. Jeremias 17:9 Jeremías 17:9 diz que enganoso é o coração, dice que engañoso es el corazón, mais do que tudo neste mundo. todo en este mundo. Coração é terra que ninguém anda. Coração é terra que ninguém anda. Corazón es la tierra que nadie anda, Mas Deus entra. pero Dios entra. Aleluia. Colossenses 4:6. Colosenses 4:6. Que a vossa palavra seja sempre agradável. Vuestra palabra Seja sempre agradável. Provérbios 25, 20, Provérbios 25 e 11. Proverbio 25:11. Como maçãs de ouro Como manzanas de oro em salvas de prata, bandeja de prata. en bandeja de plata, Assim é a palavra así es la palabra a seu tempo. a su tiempo. Enquanto nós vamos falando, eu vou pedir que uma irmã, uma banda, En alguém, cuanto distribuísse com os irmãos o que nós temos para para distribuir, Amém? Graças a Deus, estamos chegando ao final. Amém? amén, Jesús. Você tem aí, você vai receber, não se assuste. Usted va a recibir ahí, Tem um caixão. hay un cajón, Ninguém gosta de caixão. nadie le gusta. Está escrito até que a morte os separe. Y ahí está escrito, hasta que la muerte nos separe. Bem no centro da cruz está a palavra amor. Y ahí en el centro de la cruz está la palabra amor. Nos casamentos, Los casamientos, nós fizemos um juramento en el matrimonio nosotros hicimos un juramento, até que a morte os separe. hasta que la muerte nos separe. E muita gente está sustentando isso. Muita gente sustentando. Mucha gente está sustentando esto, Mas o amor já morreu. pero el amor ya se murió. Tem muito amor morrendo. Hay mucho amor que ya está muriendo. Até que a morte separe, estamos falando da morte física. Hasta que la muerte nos separe, aquí estamos hablando de la muerte física. Só um parênteses. Eu gostaria que ficasse, se pudesse ficar, pastor Júlio, esposa e esposo. Pode ficar junto a esposa e o Los esposos esposo. y las esposas, júntense. É só um minutinho, já estamos encerrando. Los esposos con las esposas, por favor. Quem tiver com o esposo, senta ao lado. Aí você Vengan vai... aquí.
procure tu esposo, los que están juntos en esta mañana, siéntese juntos. E você vai receber só uma folha para os casais. La esposa del pastor Celso, que venga al culto tu hermana. ¿No ha venido? Ah, no ha venido. Ya. ¿Dónde está? Las esposas, procura a sus esposos, sus esposos, las esposas, siéntense juntos, por favor. Aleluia. Quédense juntos, por favor, las esposas con su esposo. Até que a morte La que no separe. tiene, y el que no tiene, espere. Até que a morte separe. Hasta que la muerte los separe. Foi o compromisso. Fue el compromiso. Mas é lamentável dizer, pastores. É lamentável dizer, é triste. Es lamentable decir, es triste decir, Irmãos e irmãs, hermanos y hermanas, para muitos, para muchos o amor já morreu. el amor ya murió. Estão vivendo por capricho, Están viviendo solamente por capricho, por causa do ministério, por causa del ministerio, por apariencia, por aparência, sustentando. sustentando, Mas estão segurando o caixão pero están agarrando, asegurando un cajón. com a outra mão. Segura aqui. Carregando o caixão. Están cargando un cajón. De lá está a esposa, De acá está la esposa, de cá o esposo. del otro lado el esposo. Mas o amor está morto, pastor. O amor está morto. Pero el amor ya está muerto. O amor está dentro do caixão. El amor ya está dentro del cajón. E você está carregando ele para sepultar. Y usted está cargando él para Está levando. está llevando. O amor morreu. El amor ya se murió. E aí o ministério também está indo dentro de um caixão. Y ahí también su ministerio se está yendo dentro del cajón. Está morrendo junto. Está muriendo junto. Porque se termina, se acabar o amor conjugal, Porque cuando el amor conyugal se acaba, o amor ministerial, o ministério vai acabando, vai enfraquecendo. el amor ministerial también se va enflaqueciendo. Sem a família você não é o mesmo obreiro. Sin la familia, Você não é o mesmo obreiro. tú no eres el mismo obrero. Sem o esposo você não é a mesma mulher. Sin tu esposo, tú no serías la misma mujer. Você não vai brilhar. Tú no vas a brillar. Não. Segura no caixão aí, irmã. Alguém olha para você. Alguien te mira Ela era a esposa do y pastor. dice, ella era la esposa del pastor. Mas se você estiver no ministério juntos, Pero si ustedes están juntos en el ministerio, ai, Deus eu quero achar. Aleluya. Aleluia. Você é a mulher. Você é a esposa. tú eres la mujer, Respeitada. Fazendo a obra do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé. quiero que Se todos coloque de pé. Mesmo você não tendo esposo, a esposa segura aí esse papel meu para Cuando tú no todos. tengas tu esposa o tu esposo, Meu para agarra todos. yo para todos el papel Chegou para para todos. Agora quem está do lado da esposa, segure assim como eu estou segurando com a irmã. Segura su papel así, como estamos agarrando aquí. Pastor Lee ficou segurando o papel. Amém? Eu vou segurar aqui com a minha esposa, tem um papel para ela. Não vamos sepultar. Olha aqui. Você está segurando, você não vamos sepultar o nosso casamento. Não vamos sepultar o nosso amor. Você não vai sepultar o amor que você sente por seu marido, nem seu marido por você. Ninguém vai sepultar Nadie o va a ministério. terminar su ministerio. Nós não vamos sepultar o nosso ministério porque nós temos Jesus que é a vida. Nosotros no vamos a sepultar nuestro ministerio porque tenemos a Jesús, que es la vida. E Ele chega no casamento. Y Él llega al casamiento. E Ele transforma a água em vinho. Y Él transforma el agua en vino. Ele dá sabor. Él da sabor. Ele vai fazer você vencer as provas. Él va a hacer que tú venzas las pruebas. Quando o Senhor nos chamou, Cuando el Señor nos llamó, Ele não disse que não teríamos dificuldades. Él no dijo que no Él tendríamos dificultades. No mundo tereis aflições. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, Mas tem de bom. pero con teniendo en ánimo, Eu venci. porque yo vencí. Oh, gloria. Você está entendendo a mensagem? ¿Usted está entendiendo el mensaje? Agora segura forte. Agarre fuerte, Porque nós vamos quebrar esse caixão na autoridade do nome de Jesus. porque nosotros vamos a quebrar ese cajón con la autoridad de Jesús. Mas faça isso com convicção. Hágalo con convicción. Saiba que você é simbólico. Sepa que eso es Isso é simbólico. simbólico. Eso es simbólico. Mas deixa eu dizer, Pero déjenme decirles, o Espírito Santo
isso com amor. pero hágalo con amor. Amén. Por el amor, Pelo sentimento de Deus. por el sentimiento de Dios, O compromisso com a cruz de Cristo. por el compromiso que hiciste con la cruz de Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, diga ao Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo. Dígale al Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Espírito Santo, Espíritu Santo, tu vais me ajudar. tú me vas a ayudar, Tu és meu companheiro. tú eres mi compañero E eu não vou sepultar meu ministério. y yo no voy a sepultar mi ministerio, Não vou sepultar meu casamento. no voy a sepultar mi casamiento. A morte não vai separar. La muerte no me va a separar. A morte que vai separar, a morte física. Lo que va a separar es la muerte física. Mas sentimental não. Sentimental não. Lo sentimental no, Só Jesus. solo Jesús. Levante. Levante No nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Segura forte. Agárrese. Rasgue. Quebra esse caixão. Quebra esse. Quebra. Diga, eu não vou sepultar meu casamento. Eu não vou sepultar meu ministério. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Porque em Cristo eu sou mais que vencedor. É momento de Deus agora. Restaure-se. Receba a renovação da sua vida. Receba a unção do seu ministério. Receba a coragem. Receba a renovação do seu casamento. Deixa Deus trabalhar. Frente onde quebra a espera, irmão. O Espírito Santo, levante como é que vai. Eu quero aqui, pastor Júlio, pastor que possa orar o senhor mesmo, pastor Júlio, fazendo oração na língua de vocês. Essa oração de poder, de restauração. Porque venha, o pastor está dizendo, venha junto com a sua esposa, venha restaurando. Eu sei que você não entende nenhum idioma, mas você entende o Espírito Santo falando, você entende o Espírito Santo tocando. É a escola bíblica de obreiros, mas é a escola de poder, porque achamos que obreiros não precisam desta palavra, precisa. O Espírito Santo me disse que há esposas machucadas, obreiros machucados, há corações feridos, há corações que ele não consegue mais alegrar. Mas nesta manhã, realmente o paz. Que esse é a morte do amor. Nesta manhã, que o amor não vai morrer. É Deus trabalhando, Deus quer restaurar. Jesus ainda transforma água em vinho, porque muitos casamentos estão virando água, vinho tornando água. Jesus dá sabor. O vinho fala da alegria do casamento. E Jesus dá cor, dá sabor, dá alegria. É manhã de Deus, é manhã de Deus. Aleluia. Você pode abraçar sua esposa, você pode abraçar seu esposo. Se você sentir que precisa pedir perdão, faça. Porque nós não somos super mulheres. Nós somos feitos de carne, osso, sangue e nervo. Dependemos de Deus. Você é homem. A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e não choveu. Eita! Você precisa da misericórdia de Deus no seu ministério. Você suporta. Você para as ovelhas não ver o seu sofrimento, a sua dor, a sua mágoa, a sua tristeza, sentimentos machucados. Mas o Espírito Santo vem. Todos los que quieran la oración, que sabe está lejos de tu esposa no vino. Misma así, venga aquí, vamos a orar por tu vida, hermanos. Venga. Es el momento de Dios para tu familia, para nuestra familia. Oh, te clama la sana, mamá. Tú vas a interceder por tu casa, vas a interceder por tus hijos, vas a interceder por tu familia en este momento. Oh, aleluya, vas a interceder por tu ministerio. Lo que Dios te dio, nadie puede sacar de tus manos. Cante, hermano, cante. Gloria a Dios. Ven con tu familia, ven con tu esposa, ven. Oh, aleluya. Empieza a orar y a bendecir tu familia en este momento. Empieza a orar y bendecir tu familia en este momento. En el nombre de Jesús.
para tu familia. Dios te trajo con un propósito en este lugar. Dios te trajo con un propósito en este lugar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu nombre sea glorificado en esta mañana, Jehová de los ejércitos. Mira un poco ahora para tu esposa, para tus hijos. Y empieza a interceder a Dios por ellos. Bendígalos en el nombre de Jesús. Señor, toda honra y toda gloria te pertenece. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por este momento, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de estarnos aquí reunidos en tu presencia. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adora al Señor, levante tu mano y comienza a glorificar. Diga, Señor, renuévame en esta mañana, renuévame, bautízame, úsame en tus manos. Aleluya. Cante, cante.